Amém, graças a Deus. Boa noite com Jesus, amados irmãos. O Senhor é a força da nossa vida. Que Ele possa continuar nos abençoando mais uma vez nesta noite, né? Mais uma vez junto com os irmãos, para nós é um motivo de muita alegria e de muita satisfação. Boa noite também, especial para os irmãos que estão nos ouvindo através da Rádio Serra FM. E nós convidamos os irmãos ouvintes para fazermos uma visita aqui no tabernáculo, né? Os dias de culto aqui é na quinta-feira e nos domingos, a partir das 18h30, né? Quinta-feira, culto de oração, nos domingos, como está acontecendo agora, culto de pregação da palavra de Deus, né? O pastor Edio, com certeza, dá boas-vindas a todos os irmãos, né? A igreja está no endereço da Rua Professor Francisco Bruno, a quadra 3, lote 2, centro de Corumbá, né? A referência aqui, que é o supermercado Alto Giro, é isso, acima do supermercado Alto Giro. Também tem um endereço, o site na internet é www.tabernaclodafecorumbá.org.br. Deus continue vos abençoando. Nós vamos cantar o primeiro hino de número 106 do Inário. E se os irmãos quiserem deixar anotado também a escritura que nós vamos ler, é Mateus 18. Mateus capítulo 18. Então, logo após este hino, nós vamos ter o hino com a irmã Patrícia e a irmã Joyce Raíssa. Então vamos cantar o hino número 106, Fim da Lida Terreal. Vamos. As irmãs me ajudem aí. Linda terreal, quando já no rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Que levo divinal o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenar. Então meu coração não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Esse canto angelical a meus passos de guiar, perto se muito perto eu hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar.
vamos ouvir o hino Filho, com a irmã Patrícia e a irmã Joyce Raíssa. Filho. Aleluia. Senhor, continue nos abençoando. Eu tenho visto as tuas lágrimas, o teu gemido pelas madrugadas, com coração aflito, pensas que te esqueci, se sentindo abandonado e sem saber pra onde ir. Eu não te deixo sozinho, estou e sempre estarei contigo. Em meio à batalha te faltam forças pra lutar, e se de teus olhos a última lágrima rolar, pensei nunca em desistir. A lágrima do crente faz a mão de Deus agir. Chora, que cada lágrima é um pedido, e se chorar com fé ele será correspondido. Crente, não chora em vão, lágrima é solução pra quem é crente fiel. Saiba, se eu não te deixo sozinho, estou e sempre estarei contigo. Em meio à batalha te faltam forças pra lutar, e se de teus olhos a última lágrima rolar, não pensei nunca em desistir. A lágrima do crente faz a mão de Deus agir. Chora, que cada lágrima é um pedido, e se chorar com fé ele será correspondido. Crente, não chora em vão, lágrima é solução pra quem é crente fiel. Não pensei nunca em desistir. A lágrima do crente faz a mão de Deus agir. Chora, que cada lágrima é um pedido, e se chorar com fé ele será correspondido. Crente, não chora em vão, lágrima é solução pra quem é crente fiel. Crente, não chora em vão, lágrima é solução pra quem é crente fiel. Amém, graças a Deus. Vamos cantar então mais o hino de 119, Ao Passar o Jordão, número 119. Então vamos
mais este hino. E logo após, nós temos o hino com a irmã Nara, a Joyce e a irmã Shirley, né? Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Se tantos como a areia da praia, nada margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia na praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Se tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Se tantos como a areia da praia. Amém, graças a Deus. Então vamos ouvir mais um hino com a irmã Nara, a irmã Joyce, a irmã Shirley. De quanto elas cantam, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Os meus pés feridos estão, e os ombros são cansados com o peso da cruz, e as lágrimas insistem. O meu rosto vir molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito
Graças a Deus. Deus continue os abençoando. Pois então, irmão, vamos nos colocar de pé e vamos ler a Bíblia, como foi anunciado em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 19. Tem uma escritura muito conhecida de todos nós, né? Mateus 18, a partir do verso 19, versículo 19. Então Jesus diz: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Senhor Deus, eterno Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. E viemos aqui porque, por certo, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E cremos, ó Deus, que a Tua palavra traz cura, a Tua palavra traz libertação, traz alívio, traz consolo para a alma, Senhor. Ajuda nós mais uma vez esta noite, Jesus, com a Tua palavra, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor, pois nós queremos ouvir do Senhor o que nós necessitamos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Nós estamos convictos disso, a nossa fé está baseada nisto, né? De que Jesus, Ele cumpre a Sua palavra. Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Seu nome, que Ele estaria presente. Ele disse também em outra escritura que o mundo não veria Ele, mas nós o veríamos, porque Ele estaria conosco e em nós, até o fim do mundo. Ele disse também que se nós quiséssemos confirmar isso, que a Sua palavra estivesse em nós e nós nele, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaria. Então são muitas escrituras confirmando de que nós temos Ele conosco nestes últimos dias. De que nós não estamos sozinhos. De que nós não somos fracos. De que nós não estamos no caminho sozinho, abandonado, né? Muitas vezes a gente ouve alguém dizer: mas eu sou tão fraco. Não é fraco. Nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores naquele que nos fortalece. Pois bem, nesta noite eu gostaria de conversar assim acerca de um assunto muito importante. Nós temos sido muito abençoados ali em Padre Bernardo acerca deste assunto. É um assunto que nós vamos muitas vezes caindo, esquecendo, né? Mas me lembrar de uma Umbanda quando ele estava passando uma hora muito difícil com aqueles advogados e uma pressão sobre ele, e ele sendo pressionado por aquele povo. E ele entrou num momento assim, ele recebeu uma ligação e ele saiu quando o telefone tocou. A irmã atendeu o telefone e disse: são aqueles advogados. Ele correu assim atrás da casa e disse para ela: fala para eles que eu não estou aqui. Quer dizer, depois o Umbanda foi orar a Deus e Deus o reprovou por ele ter feito aquilo.
E ele teve que pedir perdão a Deus para continuar seu ministério. Continuar, então, fazendo aquilo que ele tanto amava, que era pregar a palavra e orar pelos enfermos. E ele, quando ele recebeu aquela promessa do anjo, o anjo disse para ele que se ele fizesse com que as pessoas crescem nele e fosse sincero, quando ele orasse, nada ficaria diante dele. A Bíblia nos diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Essa é a Bíblia que fala, para nós não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Então eu tenho uma meditação já há alguns dias que nós estamos meditando, mas eu gostaria de falar nesta noite sobre perdão, que é um assunto que envolve cada cristão, porque de fato a vida eterna está baseada em perdão, né? A vida eterna está baseada em perdão. E a gente vai analisando e ver que o perdão ele envolve não só a vida eterna, mas ele envolve outras coisas na vida do homem, na vida de um cristão. Pois bem, quem não perdoa? Vamos observar isso aqui. Porque o perdão, ele tem dois lados. Se nós olhar na mensagem do perdão, nós vamos ler aqui, o profeta diz que perdão só é perdão quando ele é aceito como perdão. Mas perdoar é dever de todo cristão, perdoar. Independente de que ele perdoe ou não. Abraão Lincoln perdoou aquele homem. Ele foi morto no dia seguinte, mas ele morreu perdoado. Então houve ali uma contradição nos Estados Unidos. Olha, mas como que um homem perdoado foi condenado à morte, sendo que ele foi perdoado pela maior autoridade do país? O Mombrana diz em uma de suas mensagens, não me lembro qual, ele diz que o inferno está cheio de pessoas perdoadas, porque não aceitou o seu perdão. Agora, Deus os perdoou. Pois bem, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A mensagem, imagens, quer dizer, não é uma imagem, é imagens de Cristo. Ele diz que nós somos ela. E ele nos deu este grande exemplo. Então, quem não perdoa, destrói a ponte que um dia vai precisar usar. Se você ler na Bíblia, no Evangelho, você vai encontrar uma parábola que Jesus contou sobre um homem que devia muito dinheiro para o rei. Ele havia tomado aquele dinheiro emprestado a juro, né? Eu não, creio que sim, seria como pegou no banco, o banco do governo, e estava ali a juro. E aquele rei, chegou o dia dele acertar as contas com o rei, mas ele não tinha o dinheiro. Então o que aquele homem fez? Ele foi até o rei e se prostrou diante do rei e pediu misericórdia, pediu perdão, porque ele disse: eu vou pagar o senhor cada centavo, eu não vou dar o cano no senhor não, é que eu não tenho mesmo o dinheiro. E havia ali uma lei que se ele não pagasse, os filhos podiam ser vendidos como escravos e tirar o dinheiro. E, portanto, ele implorar a Deus, pedir perdão, misericórdia, pedir ao rei, o rei o perdoou. Disse para ele: olha, volta para sua casa, não precisa você me pagar. Não precisa você me pagar mais nada. A sua conta está perdoada. Ah, mas ele se alegrou. Coisa boa é receber perdão. Que coisa maravilhosa é ser perdoado. Porém, ele tinha um amigo que o devia para ele também. E na estrada, voltando, aquele homem encontrou o seu bom amigo que devia para ele. O que ele fez? Aquele homem pediu perdão para ele, pediu misericórdia para ele, implorou para ele, mas ele não teve misericórdia. Ele não teve misericórdia, ele foi
e pegou aquele homem e colocou na prisão. E disse: agora você vai me pagar cada centavo. Agora, o rei ficou sabendo daquilo, e foi até ele, e chamou ele de quê? Homem mau, cruel, eu te perdoei, eu te dei perdão, eu perdoei você, perdoei sua dívida que era muito maior do que a dele. Agora faz o contrário, ele sai da prisão e você vai entrar e pagar tudo o que me deve. Ele destruiu a ponte. Ele destruiu a ponte. Agora, isso, irmão, chama para nós como cristãos. Isso aqui não é para o mundo, é para nós. O perdão é fundamental na vida do eleito. Porque nós necessitamos de perdão e de perdoar para ser perdoado. Independente do que o outro faça para nós. Às vezes a gente encontra algumas pessoas que nos dizem: mas pastor, eu não consigo perdoar ela, eu não consigo perdoar ele por causa disso, disso e disso. Mas o perdão é incondicional, é independente. Jesus, quando ele nos perdoou dos nossos pecados, ele não disse: olha, eu vou perdoar aquele porque o pecado é menor, eu vou perdoar aquele porque ele cometeu tal erro. Ele perdoou por completo. Ele perdoou quem bateu, ele perdoou quem não bateu, ele perdoou quem cuspiu, quem não cuspiu. Ele não condicionou a nós a dizer: olha, eu só te perdoo se você fizer isso e aquilo. Não, ele te perdoou. Se você aceitar o perdão, então você está perdoado. Se não aceitar o perdão, vai para o inferno perdoado. Agora, são alguns pontos, eu creio que isso aqui não fere a nossa consciência, mas nos alerta para, às vezes, pedir perdão, o esposo pedir perdão para a esposa pedir perdão para o esposo, o filho pedir perdão para o pai. Olha, o irmão Brano, um dia, ele saiu para jantar, lá não me lembro aonde ele estava, sei que estava um pouco frio. E o irmão Brano pegou um cachecol, fala cachecol, né? Aquela peruquinha que coloca, porque o irmão Brano era calvo, assim, então ele colocou aquilo para não resfriar. E o irmão Billy Paul criticou o irmão Brano por aquilo. Ele disse: pai, o senhor vai jantar com isso, o senhor está parecendo o padre. O irmão Brana ficou triste, aí ele nem quis ir jantar. E o irmão Billy Paul percebeu. Ele não fez vista grossa para aquilo. Ele voltou, o que ele fez? Ele pediu perdão para o irmão Brana. Ele disse: pai, eu queria pedir perdão para o senhor, eu errei, eu falei uma coisa que não devia ter falado. Eu errei, eu falei. Olha aquele provérbio que, mas aquilo era o irmão Brana. Sim, era o irmão Brana. Mas e o Deus que estava no irmão Brana não é o mesmo Deus que está em nós? O Deus dele não é o mesmo Deus da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe? É o mesmo Deus. Mas se ele foi sensível lá, ele é também aqui. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, desenvolve a pessoa que não consegue perdoar. Você sabe que perdoar é uma dádiva de Deus, né? Perdoar, a pessoa tem que nascer com um dom de perdoar, ele tem que ter isso dentro dele. Hein? Conversei recentemente com o irmão, ele disse: pastor, eu saí com a espingarda engatilhada, eu ia matar ele. Mas quando eu cheguei perto dele, eu esqueci até por que eu ia matar ele. Ele já havia perdoado, aquilo havia sido apagado. Há outros que dizem 20 anos, 30 anos, ele não consegue esquecer. Tem que orar sobre isso, porque isso não é de Deus. Desenvolve um câncer na alma.
Mas são coisas assim que para nós, como cristãos, nós devemos pensar assim, eu vou pedir perdão todos os dias para minha esposa, né? Ela vai ter que pensar, eu vou pedir perdão todos os dias para o meu marido. Tem que pedir perdão, te magoei alguma coisa, fiz algo, não, aquilo eu te falei, eu não senti bem. Desenvolve um câncer na alma. Muitas pessoas mortas hoje, porque elas não conseguem perdoar. Muitas morreram, porque encontraram uma dificuldade com o irmão, com o amigo, com o pastor, com alguém, e esta dificuldade gerou um câncer na sua alma, e eles estão mortos, e eles não conseguem perdoar. Nós vemos pessoas jogando pedra em pastores, em anciões, em ministérios, porque tem um câncer na alma. E não conseguem perdoar, efetuar o perdão. E aí, nunca vai conseguir experimentar um milagre de transformação na vida. Olha, o homem que perdoa, ele é feliz. A mulher que perdoa, ela é feliz. O lar de quem perdoa é feliz. Nós temos um hino aí no Inário que fala que o lar de quem perdoa é um pedaço do céu. Mas o lar de quem não perdoa nunca vai ser um pedaço do céu, porque é um lar de ódio, de rancor, de ira. Então são coisas, irmãos, que para nós é fundamental. Isso para nós passar para os outros, passar para irmãos. Quem não perdoa coloca-se debaixo da ira de Deus. Não tem paz. Não consegue dormir em paz. Não tem paz. Abre uma brecha enorme na alma para a depressão. Não tem suas emoções conquistadas. Diz não para Deus e sim para o diabo. E vive como um prisioneiro de si mesmo, dos seus sentimentos negativos. Agora, para nós, o perdão é fundamental. Porque quem perdoa, recebe perdão. Quem não perdoa, não perdoa nem a si mesmo, como Judas, né? Não perdoou nem a si mesmo. Mensagem de perdão. Vamos ver aqui o que o profeta nos diz a respeito do como que é o perdão. Porque muitas vezes nós lemos sobre perdão e achamos... A Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso vai além. Aquele homem, como eu citei no início lá, de Abraão Lincoln, ele foi perdoado por Abraão Lincoln. Abraão Lincoln perdoou. Mas a forma em que Abraão Lincoln escreveu, o papel em que ele escreveu ali, aquilo foi insignificante para aquele jovem. Então aquele rapaz veio a ser fuzilado no dia seguinte. Então veio aquela questão: por que que este homem perdoado foi morto? Então aqui está uma libertação de Abraão Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, para libertar este homem, e ainda assim o mataram, de modo que isto foi julgado no Tribunal Federal dos Estados Unidos. E aqui a corte, a decisão foi: perdão não é perdão, a não ser que seja aceito como perdão. Assim, isto que eu li esta noite, que Deus nos dá todas as coisas, e Ele nos dá perdão. E perdão para aqueles, Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão.
Mas, só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Tem que aceitar, tem que viver. Só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem que aceitar como seu perdão. Ora, a pessoa às vezes foi perdoado, a Bíblia nos diz que quando Deus nos perdoou dos nossos pecados, Ele pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. Quer dizer, que Ele pegou uma borracha e apagou os nossos pecados. E quem somos nós então para ir reescrevê-los novamente? Quem sou eu para reescrever os meus pecados? Eu não aceitei o meu perdão. Se eu estou reescrevendo a minha história. Eu ouvi recentemente o pastor Ed pregando uma mensagem justamente sobre isso. Ele diz que muitas vezes nós vemos pessoas que foram lavados pelo sangue de Jesus. Foram perdoados os seus pecados. E contando o seu passado como se fosse um troféu para si. Isso entristece a Deus, porque Deus não lembra mais daquilo. Aquilo é uma coisa podre passada. E aí nós poderíamos entrar aqui em outra linha de outras pessoas que ficam arrancando dos outros. Algo que Deus já perdoou, e o irmão não conseguiu perdoar e fica puxando a ponta da minhada. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão que Deus deu seu filho para morrer em seu lugar? Então isto é perdão. O Mombrana diz que quando aqueles homens lá, aqueles que vinham lá no Velho Testamento, traziam sacrifício até o altar, eles traziam o animal, colocavam sobre o altar. E ali eles pegavam aquele animal e ofereciam ele como sacrifício. Confessavam os seus pecados sobre aquele animal. Colocavam suas mãos sobre ele. E eles criam que aquele animal estava morrendo em seu lugar. Quem deveria morrer era ele. Mas o animal estava morrendo no lugar dele, do pecador. Porém, o profeta diz que o sangue daquele animal não podia voltar sobre o adorador, porque o sangue do animal não batia com a química do sangue humano. Mas hoje, quando nós chegamos até este perdão, este sacrifício perfeito, e confessamos, quer dizer, quando nós confessamos, nós estamos dizendo, não vou fazer mais, eu me arrependi. Confessar não é falar para o amigo, falar para a esposa, falar para o filho, falar para o pai. Eu contei para ele, não. Confessar é dizer, arrependi-me e não vou praticar mais, ou não quero praticar mais. Quando nós confessamos, colocamos então a culpa nele e confiamos nele, o profeta diz então, aquela química da vida que estava no sangue, aquele volta sobre nós. E nós somos lavados. Voltamos completamente sem o desejo de praticar tal coisa como aquela. Então, perdão quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão. Que Deus deu seu filho para morrer em seu lugar. Então isto é perdão. Eu tenho que reconhecer que aquele dia no Calvário foi no meu lugar. Eu tenho que saber que naquele dia no Calvário era eu quem devia morrer. Olha, irmão, é uma coisa que nós temos que ir com muita calma, porque, olha, você vê a mensagem, a fé perfeita. O profeta diz que a cura já foi consumada. A salvação é uma obra consumada. Aí ele vem e diz, olha, muitas vezes você ora para uma pessoa, essa pessoa sai da plataforma ou do edifício sentindo as mesmas dores. Aí ele diz, é o sintoma que está ali.
Mas ele disse, mas a cura também, se tiver fé para basear aquela oração, para receber aquela oração, a cura também está ali. Porém, a cura muitas vezes você não sente, mas ela está ali. Ele diz, quando Jesus olhou para a figueira, ele disse para aquela figueira, ele queria comer alguma coisa, ele não viu, ele olhou e disse, ninguém nunca mais coma de ti. Olha, ele diz, quando os apóstolos olharam para a figueira ali após 20 minutos, meia hora depois, a figueira continuava muito bonita, bem cheia de folhas, folha muito verde. Porém, o profeta diz, a morte já estava na raiz. Estava lá também. E no dia seguinte, quando eles passaram, ela de fato havia queimado desde as raízes até os galhos. Estava seca. Liberto da culpa é o que desejamos salientar quanto a isto. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não um distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo. Ah, eu acho que eu fiz. Não, não é isso, diz o irmão Branham. Um sentimentozinho de que possa, de alguma maneira, lhe dar um sentimentozinho de que você fez o que é certo. Afiliando-se à igreja, ou indo à igreja, ou aceitando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa. E nós podemos pegar isso e trazer para nós, sobre o perdão nosso. Irmão com irmão, no trabalho, aonde quer que for. Quando nós perdoamos, nós estamos libertando a pessoa da culpa. E quando nós somos perdoados, nós estamos libertos daquilo. Essa é a forma do perdão, diz o irmão Branham. Perdão é uma libertação da culpa. Você foi liberto. Pelo poder do Calvário, algo o libertou, não há mais culpa. Ninguém pode apontar o dedo mais, ninguém pode dizer que ele é. Ou aquele irmão João, o pastor Joaquim fala dele lá, creio que da França, não sei de onde aí, da Itália, que vinha no Brasil. O pastor Joaquim diz que quando o seu filho perguntou para ele, pai, o senhor já bebeu? Ele disse não. O senhor já fumou? Ele disse não. O senhor já fez isso? Ele disse não, nunca fiz. Sua esposa, muito conservadora, olhou para ele e disse, João, ele disse, querida, o velho João fez, eu não. Foi embora, e ele não tinha aquilo sobre ele, ele não disse, não, eu fiz, não, eu não fiz, eu sou um novo homem, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós não andamos segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Somos guiados pelo homem espiritual. Muitas vezes nós temos que frear a carne. Muitas vezes a carne deseja fazer tal, mas o Espírito diz, não faz. Somos diferentes do mundo. O mundo é guiado pela carne. O Espírito. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado, um homem ou uma mulher, não há mais desejo em seu coração de andar atrás daquilo. Ou seja, volto a contar aqui, colocar o caso do irmão João, né? Eu não. Ele não tem que ficar, como eu vi uma certa vez, um rapaz trabalhando, e aí o irmão, o amigo, o colega dele ali, no trabalho, acendia um cigarro, ele pegava o cigarro e pedia para cheirar o cigarro. E eu fui olhando aquilo e eu pensei, tem algo errado com esse rapaz, que não fuma. E toda vez que uma pessoa fuma perto dele, ele deseja cheirar, eu fui e perguntei para ele, por que tinha que fazer aquilo? Ele disse que já havia fumado e achava cheiroso demais. Não demorou muito tempo, ele estava fumando de novo. Não foi muito tempo, ele estava de novo no vício, porque ele andava atrás daquilo.
ele é gratuitamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós sabemos disso, irmão, que há coisas em nossas vidas que nós pensávamos que nunca nós nos libertaria daquilo. Em um determinado momento, em um determinado lugar, aquilo se angustiou sua alma e você orou a Deus e pediu a Deus, e Deus passou uma borracha naquilo e você esqueceu-se daquilo. E hoje você nem lembra mais. Há determinadas coisas que nós costumávamos fazer e nós oramos a Deus e pedimos perdão a Deus, Senhor, me ajude. E Deus nos perdoou e tirou esse desejo do nosso coração. Essa, diz uma Brana, essa é a prova de que nós fomos perdoados. Nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus e as suas afeições estão colocadas nas coisas que são de cima. O nosso desejo estão colocados nas coisas de Deus, em Cristo. Ele foi gratuitamente liberto. Está falando, podemos dizer aqui, nós fomos gratuitamente libertos. Não precisamos de fazer tal. Não precisamos de fazer isso, fazer aquilo, ter que fazer isso. Eu disse para minha esposa, ela tem um pé de ipê florido. Ela disse para mim assim, bem, nós vamos parar ali, você vai quebrar um galho daquele ipê lá, está muito bonito, vai me pedir em casamento. Eu falei, por que você não me pede em casamento, né? Aí ela disse, porque é o homem que pede. Mas fica muito mais bonito a mulher pedir, que ela falou, mas como ela é apaixonada, né? Essa é uma expressão que muitas vezes a pessoa quer perdoar o outro, mas ele condiciona o outro. Ele me condiciona, ela me condiciona, eu condiciono ele. Não, eu só te perdoo. Não, essa não é a forma que Deus nos ensinou a fazer. Ele nos perdoou gratuitamente. Fomos libertos gratuitamente. Ele não tem de ter nada, de pagar nada, apenas aceitar Ele, aceitar o sangue, a sua morte, crucificação, e dizer, Ele morreu no meu lugar. Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga algum ministro, ou alguém que lhe diga isto, e você faça isto ou faça aquilo. Ele sabe dentro de si que está perdoado. Dentro de cada um de nós há uma segurança de perdão, porque Cristo, por quê? Porque você aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo. Oh, irmão, que sentimento é estar livre do pecado. Pensa nisso, irmão. Que coisa maravilhosa é nós olharmos. É inevitável que nós não deixemos de pensar e olhar para trás. E quando nós vemos aonde nos encontrava, e aonde estamos hoje, e saber que se não fosse o perdão, a misericórdia de Deus, que sentimento é estar livre. Quer saber o que é liberdade? Vai a um homem que saiu da prisão, se libertou dos vícios e virou um homem de bem, e converse com ele. Ele diz assim, ao momento que aquelas grades se fecham, é um desespero, é um escurecimento na alma. Mas no dia em que aquelas grades se abrem novamente, a luz volta a brilhar na vida. Esse é o sentimento de perdão. Há uma luz que ilumina o caminho do homem que tem perdão na alma. Oh, irmão! Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado, e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação, eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações,
estamos livres. Estamos livres. Livre do pecado e vergonhas do mundo. Gratuitamente perdoado pelo vínculo do Calvário. Você sabe por que você não consegue colocar uma mini saia e subir as ruas por aí? Você sabe por que você não consegue vestir um desses shortinhos que elas usam aí, que mais parece uma peça íntima, e sair por aí, uma blusa regata, uma camiseta, um short, ir para o campo jogar futebol? Você sabe por quê? Porque você é perdoado. E esse desejo foi arrancado de você. Esse desejo foi tirado de nós. Por isso eu não dou conta, você não dá conta. Mas se nós não fôssemos perdoados, nós faríamos da mesma maneira. Porque o perdão é a misericórdia de Deus. O perdão é a graça de Deus. E se não é a graça, e se não é a misericórdia, onde nós estaríamos? Eu disse uma vez para uma irmã, ela disse, eu não sei como ela dá conta de fazer. Eu disse, você e eu daríamos conta de fazer pior do que isso, se não fosse a graça de Deus, o perdão de Deus para conosco. Quando o homem pecou no jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, separando-se do eterno. O homem naquela época era eterno com Deus. Ele não tinha enfermidade, ele não tinha tristeza ou morte. O homem não foi feito para morrer. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e não para a humanidade. Porque eles foram criados na terra para ser filhos e filhas de Deus. Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. Ele estava totalmente perdido, não podia voltar porque tinha pecado. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto. Porque ele tinha dito, no dia em que dele comer, nesse dia morrereis. E a justiça de Deus e a sua santidade requer morte, porque é a sua palavra. E ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, e ainda assim teve de vê-los separados de si, e do companheirismo que tinha com seus filhos no jardim do Éden. Agora pensa numa coisa dessa. Aquele que criou o homem, aquele que deu todo o seu amor para o homem, a tal ponto que o Mombrana diz que ele estava chocando, a expressão que o Mombrana usou. Lembre-se, há somente uma mensagem, a obra-prima de Deus identificado. Há somente uma forma de vida eterna. E até mesmo nosso nome e nossos pensamentos estavam com Deus antes que houvesse a fundação do mundo. Porque agora nós possuímos vida eterna. E para sermos isso, nós temos de ser uma parte de Deus, de modo que teríamos de estar esse tanto em seus pensamentos, porque temos vida eterna e fomos predestinados para esta vida. E nosso nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Apocalipse. Agora, que Deus nos teve em seus pensamentos, então temos vida eterna, porque Ele nos falou e viemos à existência. E uma palavra é apenas um pensamento manifestado. Deus nos teve no princípio em seus pensamentos. Agora, e quando Ele fez Adão, aquele primeiro homem, quão perfeito ele era. Ele parecia Deus.
Deus, o grande Espírito, chocando sobre a terra. Os pássaros saíram, os animais diferentes saíram e coisas, e continuou ouvindo mais e mais nas formas daquele que estava ali, até que finalmente surgiu uma espécie exatamente como aquele que estava chocando. Deus foi, o homem foi feito à imagem de Deus. Então, quando ele o colocou neste grande jardim, como Michelangelo colocou a grande obra de sua vida e todos os grandes escultores, Deus colocou o seu trabalho manual no jardim do Éden. Pensa que orgulho, que prazer, vamos usar a palavra prazer, né? Que prazer Deus teve em colocar o homem ali no Éden, a sua criação máxima, e colocaram ele ali, e descia na volta do dia para falar com ele, e Deus colocou o seu trabalho no manual, no jardim do Éden, fez uma companheira, que completa satisfação para Deus, que completa satisfação foi para Deus, a tal ponto que ele descansou. Deus fez tudo, depois ele estava tão satisfeito que ele descansou, estava simplesmente em descanso. Sua obra tinha sido completada. Agora, vamos seguir aqui. Então agora, o amor que ele tinha pela raça humana, e ainda assim teve de vê-los separados de si, e do companheirismo que tinha com seus filhos no jardim do Éden. Foi nessa condição o qual deixou de coração dilacerado, que ele teve de estar todo este tempo, porque sua palavra disse: no dia em que dela comerdes, nesse dia morrerás. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdade. Tem de acontecer. Deus não pode retirar a sua palavra, veja, porque Ele é infinito, Ele é eterno, e sua primeira decisão é a decisão de que todo o tempo Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. Ele é infinito para começar, e portanto, quando Deus diz alguma coisa, é perfeitamente desta maneira, nunca pode mudar ou ser mudada, porque é a perfeita decisão dele. E então, a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão, é como sempre agirá com todo súdito que aceita sua decisão desta maneira. Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo, a primeira maneira que ele preparou sempre permanecerá, ou permaneceu a mesma maneira. E se Deus prometeu curar o enfermo baseado em fé, para crer nela, isto sempre permanece desta maneira. Ele não pode retirar isto. Ele tem de permanecer sempre da maneira que ele falou no princípio. Agora vejamos, Deus aceitou um substituto para o homem no jardim do Éden, que foi por meio do sacrifício de sangue. Sangue teve de pagar o preço e tem sido sempre do mesmo jeito. Nunca houve outra maneira. Agora eu vou parar aqui, vamos observar. Sangue quer dizer morte. Para nós sermos perdoados, ele teve que morrer. Antes era um animal. Depois foi ele que teve que morrer. Então, nós vamos parar aqui e vou deixar isso em aberto. Para nós perdoarmos, algo tem de morrer em nós. O ego tem de morrer. O orgulho tem de morrer. A razão tem de morrer. Para nós sermos perdoados, ele teve de morrer. Aí você pega a Bíblia e diz: negue a si mesmo. Toma a sua cruz, segue-me. Não é fácil, mas é glorioso.
é prazeroso. Pois bem, eu creio que os irmãos... Já passou o horário, irmão? Passou? O irmão me perdoa, o irmão podia ter me cutucado aqui. Pois nós vamos encerrar também com esta pequena meditação sobre o perdão. Eu creio que é muito boa para nós, então, meditarmos, né, em algumas coisas, alguns momentos que nós muitas vezes deixamos de refletir nele, né? Que nós temos que deixar muito em nós morrer para nós também perdoar e ser perdoado. Amém? É bom estar livre, mas melhor é ver outras pessoas livres. Eu gostaria de deixar aqui este pensamento para os irmãos e dizer aos irmãos que para mim é uma satisfação muito grande, uma alegria, poder atender aí um chamado do nosso pastor, né, o pastor Edio. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe a cada um dos irmãos. É a minha oração do mais profundo do meu coração. Amém? Deus abençoe, abraço fraternal a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. A quem me magoou, palavras eternas sempre orando diz: o lar de quem ama é um recanto feliz. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que seja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, a graça eterna dispensa o favor. Aquele que ama intriga não faz, pois é mensageiro de vida e paz. O amor é a força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim.